Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós teremos mais um vídeo de conteúdo avançando aí dentro do currículo da biologia. É o momento de nós conversarmos sobre os níveis de organização que são estudados e levados em consideração dentro do processo do estudo da biologia. Aliás, esses níveis são muitas vezes quem define aquilo que será estudado e a ordem do que será estudado. Por isso, são bastante importantes, beleza? Mas antes da gente começar, antes da gente entrar no nosso conteúdo, só aquele lembretezinho básico. Se você é novo por aqui, acabou de desembarcar, está começando a se preparar para o Enem, para o vestibular, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. O estudo da biologia, ele é decorrente dos níveis de organização da vida, e esses níveis não significam que estão presentes apenas em um organismo. Tá? A gente fala aí de níveis de organização da vida e muitos deles não são nem responsabilidade só do estudo da biologia. A BNCC traz entre as suas habilidades e competências esses níveis de organização da vida presentes na física, na química, que são de certa forma ciências irmãs, porque também, assim como a biologia, fazem parte das ciências da natureza, mas também estão presentes na geografia, podem ser encontrados também na sociologia, na história. Então é muito mais complexo e muito mais amplo do que simplesmente possa parecer, porque afinal de contas a gente separa muitas vezes o conhecimento em áreas, em disciplinas, em conteúdos, mas a gente precisa entender que o conhecimento é uma coisa só. Ele faz parte de uma cadeia inteira de saberes. E a segmentação muitas vezes é mais fácil para a gente poder ensinar, para a gente poder aprender, para a gente poder resolver determinados problemas, mas isso não significa que o conhecimento ele não está atrelado a outros saberes, a outras áreas, a outros contextos. Tudo bem? Bem, nós temos a biologia, os níveis de organização da biologia, dividido em 12 camadas, em 12 partes. São 12 níveis de classificação. E a gente sempre começa do menor nível para o maior nível. Então, sempre do micro para o macro. E quando eu falo micro nesse caso, é micro de verdade, porque eu estou falando de tamanhos que beiram aí 10 elevado à potência de menos 10 centímetros, ou seja, é algo que os nossos olhos não podem conceber, enxergar em hipótese alguma. E eu avanço essa escala evolutiva até chegar a toda uma estrutura que abriga a vida. Então, literalmente, são 12 níveis de classificação, 12 níveis de organização que realmente saem de uma pequena partícula a um contexto gigantesco, tá? E, obviamente, o primeiro destes níveis, que é inclusive mais objeto do estudo da química do que da biologia, é o átomo. A gente tem o átomo na biologia muito mais presente quando a gente fala de íons, mas assim mesmo o átomo, toda a estrutura atômica do núcleo com prótons e nêutrons, da eletrosfera, é um conceito, é um tema, um saber que é mais trabalhado pela química do que pela biologia, né? Então, toda essa estrutura atômica, os modelos atômicos que a história construiu, até o modelo atômico que é aceitável, suas subpartículas, ligações químicas, interações, são mais focadas pela química do que pela biologia, mas nós precisamos tê-lo como ponto de partida da nossa escala, da nossa régua de níveis da biologia, beleza? Sendo assim, é óbvio que fica muito claro que o segundo nível estudado é o nível molecular, as moléculas. Então, os átomos formam interação entre si, às vezes átomos do mesmo elemento, às vezes átomos de elementos diferentes,
eles interagem através de ligações químicas, covalentes ou iônicas, para quem estudou química já tem aí esse nível. E as moléculas, elas têm um papel fundamental já no processo biológico. Então a gente diz que o estudo da biologia começa realmente a partir daí. Tá? Essas moléculas, elas têm papel diversos dentro do processo biológico, inclusive existem aí as biomoléculas, que são moléculas com função primordial e essencial para os organismos vivos. Partindo da molécula, então começamos no átomo, molécula, vamos aí agora crescer um pouquinho mais, nós vamos para as organelas. Essas já são até mais plausíveis de serem vistas, principalmente em microscópio eletrônico. O que é uma organela? É uma estrutura presente dentro de uma célula e essa estrutura ela desempenha uma determinada função. E a gente, óbvio, dentro do nosso conteúdo, a gente vai conversar sobre as organelas celulares, mas é importante a gente já ter alguns exemplos em mente, porque os nomes já são conhecidos por todos, né? Então a gente tem o ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso, a gente tem o lisossoma, a mitocôndria, o cloroplasto, o complexo de Golgi. Então nós temos aí uma série de organelas diferentes, desempenhando cada uma a sua função, e elas são o nosso terceiro nível organizacional. Óbvio que se a organela é o terceiro, quem seria o quarto? A própria célula, né? E aqui a gente até faz uma pausa importante. Por quê? Porque nesse momento, para muitos organismos vivos, eu já paro por aqui para compreender o que é sim um ser vivo. Como eu falei para vocês no último vídeo, estou deixando o card aqui para quem ainda não viu. Quando nós falamos de célula, nós falamos de uma característica comum a todos os seres vivos. E é óbvio que nós temos seres que são unicelulares, ou seja, possuem o seu organismo representado por uma única célula. Então, nesse ponto aqui, nós já começamos a falar da vida propriamente dita, certo? Que é a organização celular, uma das 7 características comuns a todos os seres vivos e o nosso quarto nível de organização. Passando para o quinto nível, é o nível tecidual, ou seja, o conjunto de células forma um tecido. Aí a gente já começa a falar dos pluricelulares. Então, conjunto de células forma um tecido e o tecido em si possui uma função. O conjunto de tecidos, por sua vez, forma o nosso sexto nível, que é o nível do órgão. Então, vamos parar aqui para entender um pouquinho. O conjunto de tecidos tem uma determinada função, né? E é o órgão. Mas os tecidos em si possuem já a sua função. E aí a gente precisa fazer uma outra pausa. Por que uma outra pausa? Porque quando eu falo em função, eu falei em função na organela, eu falei em função no tecido, eu falei em função no órgão. Quando eu falo de função, eu preciso compreender que essa função ela tem relação com o nível organizacional que eu estou estudando. Como assim? Vamos trabalhar, e por isso eu fiz essa pausa exatamente nesse momento, vamos trabalhar com função para tecido e função para órgão. A função do tecido muscular, é contrair e relaxar. Então, ele tem como função realizar esses dois movimentos, contrair e se relaxar. A função do coração é bombear o sangue pelos vasos sanguíneos para que eles atinjam todo o organismo. Entre os tecidos que formam o coração, nós temos o tecido estriado cardíaco. A função deste tecido, relaxar e contrair. A função do coração, bombear o sangue. É claro que a função do coração depende da função do tecido muscular estriado cardíaco, mas
outros tecidos fazem parte do coração e esses tecidos também atuam na função de bombear o sangue para os vasos sanguíneos. Por isso que a gente, quando fala de função, parece que a gente está juntando tudo numa coisa só, mas a função ela está relacionada com o nível organizacional que nós estamos estudando. Por isso precisamos fazer essa pausa para que nós não confundamos. A palavra é a mesma, mas o olhar para ela é diferente em cada nível, beleza? Bem, sétimo nível é o nível do sistema. O sistema é um conjunto de órgãos e este conjunto de órgãos também tem uma função. Olha só, de novo, tá? Então, se eu tenho a função do coração é bombear o sangue para que ele atinja todo o organismo, o coração está dentro do sistema cardiovascular. E qual é a função do sistema cardiovascular? Distribuir o sangue para todo o organismo, automaticamente distribuindo nutrientes e recolhendo excretas. Olha só, então mudei o nível de organização, mudei o meu foco sobre a função. Uma vez que eu tenho um conjunto de sistemas, eu chego ao meu oitavo nível organizacional, que é o nível do organismo. E quando eu falo organismo, nesse caso, estou falando de organismos pluricelulares mais complexos, porque os unicelulares ficam na organização do nível celular do nosso quarto nível. Então, o oitavo nível é o organismo, e aqui eu tenho um indivíduo completo propriamente dito. Saindo daqui agora, já que a gente está falando da biologia, e a biologia não é só o estudo da anatomia e da fisiologia dos organismos, a gente passa a trabalhar com interações entre esses organismos, sejam da mesma espécie, sejam de espécies diferentes. Por esse motivo, o nosso nono nível de organização é a população. O que é a população? É um grupo de indivíduos da mesma espécie que habita uma determinada região. Então, quando eu falo, por exemplo, estou usando inclusive contextos de geografia para que vocês possam entender melhor. A população de São Paulo é de 12 milhões de pessoas. Eu estou falando da população de seres humanos, homo sapiens, todos da mesma espécie, que habitam a região geográfica delimitada pelo município de São Paulo. Tá? Então, o contexto de população aqui, ele é muito próximo, muito semelhante ao contexto de população que é utilizado pela geografia. E, a exemplo da geografia, eu faço o estudo populacional delimitando o espaço geográfico de interesse. Então, eu posso falar da população de uma rua, da população de um bairro, da população de uma cidade, da população de um estado. Isso, geograficamente, é fácil de ver. No caso da biologia, eu posso utilizar, eu estou usando a população daquela pequena mata, eu estou usando a população de uma região maior que tem características semelhantes. Então, a gente tem aí uma proximidade muito grande com o contexto geográfico. Saindo da população, a gente vai para a comunidade. E a comunidade aqui é um conceito mais exclusivo da biologia, é um conjunto de populações dentro de um mesmo espaço geográfico. Então, pensando numa mata, pensando numa floresta, eu estou falando do conjunto das onças, do conjunto das cobras, dos conjuntos das aves, dos pássaros, do conjunto dos pequenos mamíferos. Então, eu estou falando de espécies diferentes dentro de um espaço geográfico. Então, uma comunidade é formada por diversas populações. O mesmo espaço que eu utilizo para estudar a população é o mesmo espaço que eu utilizarei para estudar a comunidade. A grande diferença é que quando eu falo da população, eu falo de uma espécie única. Quando eu falo da comunidade, eu falo de todas as espécies que estão representadas dentro do espaço geográfico que eu selecionei para estudar. Beleza? Nosso 11º nível é o ecossistema. O ecossistema
ele soma, de uma forma bem resumida, o que é comunidade. Então continuo falando de um espaço geográfico. Ele pega todas as espécies de seres vivos daquele espaço geográfico, sejam micro-organismos, sejam espécies vegetais, sejam espécies animais, chama todo esse conjunto de espécies de fatores bióticos e soma a esses fatores os fatores abióticos. O que é o fator abiótico? O nome já diz, né? O fator que não tem vida. Eu estou falando da água, estou falando do solo, eu estou falando da entrada, da incidência de luz da radiação solar que eu tenho. Então, todos esses fatores que são fundamentais para a vida, mas não são vivos, entram dentro desta classificação de fatores abióticos, tá? Então, o ecossistema soma dentro de uma região geográfica os fatores bióticos, que são todos os seres vivos, e os fatores abióticos, que são aqueles que não possuem vida. Beleza? E para finalizar, o nosso 12º nível de organização, eu tenho a biosfera. O que é a biosfera? É praticamente todos os espaços, o conjunto de todos os espaços do nosso planeta que abrigam vida. E aí eu estou falando da minha casa, eu estou aqui, eu sei que eu tenho bactérias no meu corpo, eu tenho a minha esposa, eu tenho as minhas gatinhas, eu estou falando do lago, estou falando da floresta, estou falando do oceano, até inclusive das regiões abissais, eu estou falando de camadas mais profundas do solo que possam habitar aí micro-organismos ou até pequenos artrópodes, eu estou falando de todos os espaços no planeta Terra que são capazes de abrigar vida, tá? E por esse motivo, como o nosso foco é a vida, a biosfera é formada por porções significativas da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Então a gente usa muito dentro da geografia os contextos de litosfera, hidrosfera e atmosfera. Para a biologia, quando a gente fala de biosfera, eu estou somando regiões destas três dessas três segmentações do nosso planeta, beleza? Mas é importante dizer também, tá, antes da gente concluir o nosso conteúdo, que alguns autores dentro da biologia, como a gente já viu no último vídeo, né, quando a gente falou de reprodução e ciclo de vida, alguns termos eles são ainda debatidos e não tem um martelo batido, não tem esse conceito completamente fechado e unânime. Alguns autores dentro dos níveis organizacionais trabalham com 13 níveis. Existe aí um nível extra que se localiza entre o ecossistema e entre a biosfera. Então a biosfera seria o 13º e esse 12º nível para esses autores são os biomas. O conceito de bioma ele é utilizado pela biologia independente se o autor considera 12 ou 13 níveis organizacionais. O que seria um bioma? O bioma é um conjunto de ecossistemas dentro de uma região maior, uma região geográfica mais com um território mais considerável. Vou pegar aqui o exemplo, por exemplo, do bioma brasileiro mais famoso, que é o bioma amazônico. Tá? A Amazônia, a gente não trata ela como se fosse um ecossistema. Ela é dotada de ecossistemas. Eu tenho um ecossistema na copa das árvores, um ecossistema no solo, um ecossistema nos rios amazônicos, tá? Cada um com suas espécies e com suas características. O conjunto de todos esses ecossistemas na Amazônia forma o bioma amazônico. Então eu estou falando aí de uma macro-região. E por esse motivo, como é um conceito utilizado inclusive no estudo da ecologia, muitos autores tratam o bioma como o 12º nível de organização, trazendo a biosfera para o 13º nível de organização. Dependendo do seu professor, dependendo do livro didático que você utiliza como base, você pode encontrar as duas vertentes, 12 ou 13 níveis, a diferença é justamente
no final desse percurso, né? Um tem ecossistema, vai direto para a biosfera, um tem ecossistema, passa pelo bioma para depois ir para a biosfera, beleza? Esse foi então mais um vídeo de conteúdo do canal. Não esqueçam mais uma vez de seguir a gente nas redes sociais, @renologia, no TikTok, no Twitter e no Instagram. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E também, né, seguir a gente na Twitch, onde estamos escrevendo um livro didático ao vivo com vocês e fazendo também algumas jogatinas, porque ninguém é de ferro. Link também aqui na descrição. Também não se esqueçam do nosso podcast, Articulando Renologia, que sai aqui no canal do YouTube também, mas também está disponível no Spotify e no Google Podcasts para que você possa escutar em trânsito, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.